Se você já teve que definir uma medida com precisão, desde a abertura de um furo, a espessura de um material ou o diâmetro de uma barra, sabe que você não conseguiria fazer essa medição com precisão com uma régua. E para certos tipos de medições, precisamos de um dispositivo que nos dê uma precisão que vai além de apenas milímetros. Hoje eu vou te contar o que é um paquímetro e por que você deveria ter um desses em casa. Você já parou para pensar em como o mundo ao seu redor consegue ser tão perfeitamente encaixado? Desde o parafuso que prende a tela do seu celular até as peças complexas de um motor de avião? Se tentássemos medir essas coisas com uma régua escolar comum, certamente falharíamos, pois a visão humana tem um limite de percepção que nos impede de distinguir frações muito pequenas de 1 milímetro. Mas e se eu te dissesse que existe uma ferramenta capaz de transformar a sua percepção de tamanho, permitindo que você enxergue e meça distâncias 10, 20 e até 100 vezes menores do que o menor traço de uma régua convencional? Esse instrumento é o paquímetro, uma peça fundamental da metrologia, que apesar de parecer intimidador à primeira vista, é uma das aliadas mais versáteis que você pode ter na sua caixa de ferramenta. Mas o que afinal é um paquímetro e por que ele recebeu esse nome tão peculiar? O termo paquímetro tem suas raízes do grego que vem de paquimetron, onde paquis significa espesso ou grosso e metron significa medida. Em uma tradução literal, estaremos falando de um medidor de espessura. Embora instrumentos rudimentares de medição por contato tenham sido encontrados em naufrágios gregos e romanos datados de mais de 2000 anos, e registros mostrem que os chineses já utilizavam ferramentas similares durante a dinastia Han, o paquímetro, como conhecemos hoje, é fruto de uma evolução matemática brilhante ocorrida no século XVII. Antes disso, medir algo com precisão era um desafio logístico imenso, pois dependíamos puramente da acuidade visual do operador para estimar onde uma marca terminava e outra começava. Foi nesse cenário de necessidade por precisão que surgiu uma figura central na história da ciência. Você consegue imaginar como era difícil fabricar peças intercambiáveis sem um padrão de medida rigoroso? Em 1631, o matemático francês Pierre Vernier publicou em Bruxelas a descrição de uma invenção que mudaria para sempre a engenharia: o nônio, também conhecido mundialmente como escala de Vernier. Vernier não inventou o conceito de medir por contato, mas ele criou um sistema lógico que permitia subdividir uma unidade de medida em partes muito menores, sem a necessidade de microscópios. Ele percebeu que, ao sobrepor duas escalas com divisões ligeiramente diferentes, o olho humano conseguia identificar com extrema facilidade qual traço de uma escala se alinhava perfeitamente com o traço da outra. Essa inovação permitiu que artesãos e cientistas da época passassem a medir com décimos de milímetro com total confiança. Mas como exatamente essa lógica matemática de quase 400 anos atrás se traduz no funcionamento mecânico de uma ferramenta moderna? Para entender como um paquímetro funciona, precisamos olhar para a sua anatomia, que é um exemplo perfeito de design funcional. Ele é composto por uma régua graduada, fixa e um cursor móvel, que desliza sobre ela. O segredo da precisão reside na interação entre a escala principal e a escala de Vernier, ou nônio, localizada no cursor. Quando fechamos o paquímetro, o zero da escala fixa coincide com o zero do nônio. Quando abrimos a ferramenta para medir um objeto, o zero do nônio se desloca, indicando a medida inteira em milímetros. No entanto, raramente um objeto terá exatamente um número inteiro em milímetros. É aqui que a mágica acontece.
Procuramos no nônio qual dos seus traços posteriores coincide perfeitamente com qualquer traço da escala fixa. Se o terceiro traço do nônio for o único alinhado, sabemos que temos 0,3 de milímetro adicionais. Mas por que essa coincidência visual é tão mais precisa do que apenas chutar um valor no olho? A explicação reside na diferença de espaçamento. Em um paquímetro comum, com resolução de 0,05 milímetros, o nônio possui 20 divisões que ocupam um espaço de 19 milímetros na escala fixa. Isso significa que cada divisão do nônio é exatamente 0,05 milímetros menor que a divisão da escala principal. Quando você move o cursor, essa diferença minúscula vai se acumulando até que um dos traços se alinhe. É um sistema de amplificação visual de um erro de posição. Hoje em dia, essa leitura analógica, embora extremamente confiável e independente, exige um pouco de treino e boa visão. É por isso que os modelos digitais se tornaram tão populares. Ao utilizar sensores capacitivos que traduzem o movimento do cursor diretamente em números em uma tela de cristal líquido, o paquímetro digital elimina qualquer dúvida na leitura e acelera o processo de trabalho. Além da escala, o paquímetro é projetado para realizar 4 tipos de medições diferentes com um único corpo. Temos os bicos maiores, para medições externas, como o diâmetro de um tubo ou a espessura de uma peça. Na parte superior, encontramos as orelhas, para medições internas, ideais para saber qual é o diâmetro de um furo ou a largura de uma caixa. Na extremidade oposta aos bicos, existe uma haste de profundidade, que emerge conforme abrimos o cursor, permitindo medir o fundo de furos cegos ou cavidades. Por fim, a própria face traseira do paquímetro pode ser usada para medir ressaltos ou degraus. Essa versatilidade é o que torna superior a qualquer outro instrumento simples de medição. Mas onde na prática do nosso cotidiano essa precisão toda realmente faz a diferença para quem não é um engenheiro profissional? A utilidade em casa se torna evidente no momento em que você decide consertar algo em vez de jogar fora. Imagine que a rodinha de um suporte de cortina quebrou ou que o botão do seu fogão rachou. Para comprar uma peça de reposição ou até mesmo para adaptar algo que você já tem, a diferença entre 12 milímetros e 12,5 milímetros é a diferença entre funcionar ou a peça ficar frouxa e cair. No meu caso, o paquímetro se tornou uma extensão da minha mão, desde que comecei a trabalhar com impressão 3D. Quando você projeta uma peça no computador para ser impressa, você precisa que ela se encaixe perfeitamente em objetos do mundo real. Se eu quero fazer uma peça com engrenagens, pinos e peças móveis, eu preciso medir a largura, a altura e a posição de cada uma delas com precisão de décimos de milímetro. Esse motor Wankel que eu imprimi, todo o trabalho começou com a modelagem das peças e a definição das folgas necessárias. Por mais preciso que uma impressão possa ficar, pode existir alguma expansão do modelo e o que era para ser 35 milímetros pode acabar ficando com 35,15. E à medida que as peças vão sendo impressas, ajustes precisam ser feitos. Sem um paquímetro, eu gastaria horas em tentativas e erros, desperdiçando filamento e tempo, e com ele eu simplesmente corrigia a próxima peça de acordo com a peça impressa. Mas será que essa ferramenta é útil apenas para quem tem alta tecnologia em casa? Na verdade, o paquímetro é o melhor amigo do faça você mesmo, em qualquer nível. Se você gosta de marcenaria hobby, sabe que medir a espessura real de uma madeira, que raramente é o que está escrito na etiqueta da loja, é crucial para fazer encaixes perfeitos. Em reparos domésticos, ele serve para identificar o diâmetro exato de uma broca que perdeu a marcação ou para medir o diâmetro de um parafuso que você precisa repor. Ter um modelo digital à mão facilita muito esses momentos, pois você pode alternar entre milímetros e polegadas com um toque de botão, o que é uma mão na roda quando você está lidando com padrões internacionais de parafusos. Para você que quer ter essa ferramenta bastante versátil em mãos,
Eu vou deixar aqui várias opções de paquímetro no YouTube Shopping e também no primeiro link da descrição do vídeo. Eu tenho dois tipos de paquímetros manuais, sendo um de plástico e o outro de aço, que eu utilizei por muito tempo. E agora eu tenho um paquímetro digital e vale a pena ter um deles. Existe um outro tipo de paquímetro também, que é o paquímetro de relógio, que é um outro modelo, mas que possui a mesma função. Mas assim, como você costuma resolver o problema quando precisa comprar um parafuso idêntico a um que você já perdeu? A precisão que o paquímetro oferece traz uma segurança psicológica. Quando você mede algo e obtém um valor como 15,45 milímetros, você para de trabalhar com suposições e passa a trabalhar com dados. Isso evita viagens desnecessárias à loja de ferramentas e garante que seus projetos pessoais tenham um acabamento profissional. Mesmo que você não use a ferramenta todo dia, o valor que ela agrega no momento de necessidade é imenso. É o tipo de instrumento que, uma vez que você aprende a usar e percebe a facilidade de leitura dos modelos modernos, você se pergunta como conseguiu viver tanto tempo usando apenas uma trena ou uma régua de plástico. Mas você sabe como realizar uma medição correta para garantir que esses números sejam verdadeiros? Realizar uma medição com um paquímetro parece simples, mas exige técnica para evitar erros comuns que podem comprometer o resultado. O primeiro passo é sempre a limpeza. Qualquer grão de poeira ou resquício de óleo nos bicos de medição pode adicionar centésimos de milímetro falsos à sua leitura. Antes de começar, feche o paquímetro suavemente e verifique se ele marca exatamente 0. Nos modelos digitais, isso é feito pressionando o botão 0 com os bicos encostados. Para uma medição externa, você deve posicionar o objeto o mais próximo possível da régua principal, evitando usar apenas as pontas dos bicos, que são mais suscetíveis a deformações ou desalinhamentos. Aplique uma pressão firme, mas suave. Isso porque apertar demais o cursor pode flexionar os bicos ou comprimir o material do objeto, resultando em uma medida menor que a real. Um fator que acaba não sendo levado tanto em consideração é a temperatura. Isso porque a temperatura do objeto também pode influenciar na medição devido à dilatação térmica. Para medições internas, o cuidado deve ser redobrado. Ao inserir as orelhas superiores em um furo, certifique-se de que elas estejam perfeitamente paralelas à abertura. O ideal é abrir o paquímetro até sentir o contato e dar uma leve balançada para encontrar o ponto de maior abertura, que representa o diâmetro real. Para medir a profundidade, a haste deve ser mantida perpendicular à base do furo. Um erro comum é inclinar o paquímetro, o que cria uma hipotenusa e faz com que a profundidade lida seja maior que a real. Após obter a medida, é importante saber interpretá-la. No paquímetro analógico, você lê os milímetros inteiros na escala fixa antes do zero do nônio e depois soma a fração onde os traços se coincidem. Já no digital, o trabalho pesado já está feito, bastando ler o número no visor. Independente do modelo, a prática leva à perfeição. Comece medindo objetos de tamanho conhecido, como moedas ou parafusos novos, para ganhar confiança na sua leitura e na pressão que você aplica no cursor. Com o tempo, você desenvolverá uma sensibilidade tátil, que permitirá medições consistentes. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você? Qual foi a última vez que você precisou medir algo com precisão e a régua comum te deixou na mão? Você já teve a experiência de usar um paquímetro digital e percebeu como ele facilita a vida em comparação ao modelo tradicional? Deixe seu comentário aqui embaixo contando suas experiências ou dúvidas que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade.
Quer contribuir com a gente? É só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.